Boa noite, meus amados. Boa noite. Como eu estava falando no vídeo anterior, nós iríamos conversar com o pastor com os alimentos já da Páscoa, da primeira Páscoa. A gente fez aqui, alguns bolinhos de carne representando o Cordeiro Pascual, porque a gente não tinha cordeiro para, fazer uma carninha de cordeiro. O pão sem fermento e uma saladinha representando as ervas amargas. Colocou um suquinho aqui pra gente beber. Então, querido, eu estava falando no outro vídeo que essa Páscoa, a primeira Páscoa, Deus mandou que os israelitas festejassem todos os anos, para que ninguém se esquecesse que ele libertou os israelitas da escravidão para a libertação, da morte para a vida. Inclusive, na época de Jesus, ele também festejava essa Páscoa, não é verdade? Exato, como judeu, Jesus todo ano, juntamente com seus familiares, festejava a Páscoa dos judeus. Só que nessa que se tornou a última Páscoa de Jesus, ele mesmo, o próprio Senhor Jesus, se torna o próprio sacrifício. Ou seja, assim como aquele cordeiro, como vocês viram no vídeo da Dione, o sangue derramado para que o anjo destruidor não destruísse aquela família ali reunida, da mesma forma, Jesus, como Cordeiro de Deus, ele se faz cordeiro e ele então derrama o seu sangue para que nós tivéssemos o perdão dos nossos pecados. Por isso que, Dione, que a gente não, Jesus não fala ali do cordeiro, mas ele fala do pão, porque certa vez ele falou: eu sou o pão da vida, conforme lá em João capítulo 6. Ele mesmo diz: eu sou o pão da vida, ou seja, ele se torna o cordeiro que veio ao mundo para tirar os nossos pecados. Diz lá em Marcos capítulo 14, versículo 12 em diante o seguinte: e no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se fazia o sacrifício do Cordeiro Pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? Então Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão até a cidade, ali um homem trazendo um cântaro de água sairá ao encontro de vocês. Siga esse homem e digam ao dono da casa em que ele entrar que o mestre pergunta: onde fica o meu aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado e pronto. Ali façam os preparativos. Os discípulos saíram, foram à cidade e acharam tudo como Jesus lhes tinha dito. Prepararam a Páscoa. E enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo: tomem, isso é meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos. Em verdade lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E como sabemos, logo na sequência, então, Jesus vai para o Getsemane e lá ele é traído por Judas Iscariotes. Interessante a gente perceber que Jesus, ele cumpriu também esse desejo de Deus de celebrar a Páscoa, não é verdade? E junto com seus discípulos, ao redor de uma mesa. A mesa é um lugar onde a gente pode ter comunhão com os nossos queridos. E ele escolheu, essa última Páscoa dele, para estar com seus discípulos, os seus amados, os seus aprendizes. E lá, junto com a ceia, ele escolheu o pão, como você falou, querido? O pão era para ser sem fermento, eles festejavam 7 dias, Exato. Com o pão sem fermento, para que o povo realmente se lembrasse dessa passagem, da escravidão para a libertação. Interessante também que esse pão sem fermento, a gente pode lembrar, a Bíblia muitas vezes ela fala que o fermento representa o pecado, E Jesus representando: este é o meu corpo partido, sem fermento, é porque ele de fato não tinha pecado nenhum.
Ele era o Filho de Deus. E sendo sem pecado, era o sacrifício certo, era o Cordeiro certo de Deus, que derramando seu sangue, pode também na nossa vida nos cobrir com seu sangue precioso e nos libertar da escravidão dos pecados, não é verdade? É verdade, Ele faz, querido ouvinte, você que nos assiste nesse momento, por amor, por você, por mim, por amor de todos nós. Que nesse ano temos aí uma véspera, né? Temos uma sexta-feira, uma Páscoa diferente pela situação que estamos vivendo no nosso país, no mundo. Mas não vamos deixar de esquecer isso, de celebrar isso, de anunciar isso, que isso que Cristo fez foi para que nós não recebêssemos o castigo, a ira divina, por causa dos nossos pecados. Na realidade, a grande questão da Páscoa é o que fazer com os pecados? De que forma encarar isso? A Bíblia nos diz que a forma de receber o perdão no Antigo Testamento, o Cordeiro, então, ele assumia a culpa do pecador, carregava o pecado. É exatamente isso que Cristo faz, ele assume a nossa culpa e carrega, mas nós deveríamos estar sob a ira de Deus, mas, e aí é pela graça do Senhor, não mérito nosso, pela graça dele, ele faz isso para que nós pudéssemos viver, assim como eles não morreram lá no Egito, os primogênitos, pela fé em Jesus. É como se a gente só picasse aquele sangue e aí então, né, a destruição por causa do pecado que iria levar para a morte eterna não sobrecai a nós, mas pela fé em Jesus nós nos apropriamos dessa obra que Cristo fez por cada um de nós. E por isso desejamos você também uma abençoada ceia, né? Lembrando também desses momentos que antecederam então a traição, a prisão, tudo aquilo que iremos lembrar também amanhã que Jesus sofreu para que você e eu pudéssemos viver. A gente quer desafiar vocês a poderem experimentar esse momento diferente com a família. Convide tua família para ter esse momento de ceia, com um pão sem fermento, com uma carninha assada, né? Não importa se é um bolinho de carne assada, ou um quibe, ou mesmo uma carne assadinha, uma saladinha. O amargo é justamente para lembrar o sofrimento que eles passaram. E a gente também tem momentos de aflições. Então, que esse tempo de ceia possa ser um tempo de comunhão, de conversa, de diálogo, de relembrar as histórias, de poder ver a mão de Deus agindo na nossa vida, na nossa família, também vendo a mão de Deus agindo na nossa nação. Tudo que a gente está passando, na verdade, é verdade. É incrível como esse ano a gente, por causa das circunstâncias, precisa celebrar a Páscoa em casa, com a família. Assim como foi a primeira Páscoa, né? Devido a toda a circunstância que estamos vivendo, esse momento da última ceia foi como se fosse na quinta-feira à noite. Depois a gente lembra do sacrifício e Jesus morreu, ele se entregou por amor a cada um de nós. Mas no domingo, o que aconteceu? Cristo ressuscitou, venceu a morte. E por isso a gente não fica só mais festejando essa Páscoa dos judeus, dos israelitas, lembrando lá do Egito, mas a gente festeja a Páscoa de Jesus, porque ele venceu a morte. Ele nos libertou da escravidão dos pecados e pelo seu sangue temos vida nova com Deus. Então, amados, Cristo vive, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive. Nós podemos ter uma esperança para as nossas famílias e para o nosso Brasil. Desejamos a vocês um abençoado tempo de comunhão e um abençoado tempo de Páscoa, que o Senhor esteja abençoando a cada família. Você aí no seu lar, que Deus abençoe ricamente. Amém. Convido você também e a sua família para juntos nesse momento termos uma refeição, para vocês terem também uma refeição em família, momento onde você pode estar ali compartilhando a palavra com seus filhos, contando histórias, e lembrando aquilo que Cristo fez para nos salvar. Com certeza, já que estamos nos nossos lares, em família, aproveite esse tempo também para compartilhar
essa notícia de salvação que o Senhor concede a nós, não é verdade? Sim.